Olá, amigos! Mais um episódio do nosso podcast, onde a gente fala aqui sobre entretenimento, parques aquáticos e tudo isso que faz parte desse mundo dos hotéis, da multipropriedade, aqui no nosso canal do YouTube e também no nosso Instagram. Então, já que nós trazemos aqui vários conteúdos, hoje eu quero falar de um assunto muito importante que muitas vezes as pessoas não discutem nesse meio, né? Que são as questões contábeis. As questões contábeis nos parques aquáticos, principalmente, né, na gestão desses processos, e a gente vai falar de uma coisa bem, assim, básica dentro desse processo, mas que muito importante para muitos desse mercado, e eu estou hoje com a Nívia, que ela é, né, contadora, e também vai trocar essa ideia com a gente aqui sobre essas questões, Nívia. Seja bem-vinda. Obrigada pela oportunidade, Clíndia. Legal Muito demais a gente obrigada. fazer esse bate-papo aqui, já que a gente, né, trabalha junto em alguns projetos, a gente É debate muito sobre verdade. isso no nosso dia a dia. E para começar, eu queria te fazer essa pergunta, assim, né, muitas pessoas quando vão montar um parque ou montar uma estrutura, principalmente um parque aquático, eles perguntam assim, como que é que eu faço? Eu monto uma empresa limitada ou eu monto uma associação? Qual o melhor caminho? Qual que é a diferença entre um e outro, assim, falando basicamente para quem nos acompanha? Então, nós iniciaremos com a constituição do nosso CNPJ. Temos a empresa limitada, nós temos uma empresa SA, Sociedade Anônima, capital aberto, capital fechado, nós temos algumas modalidades. Temos também a associação. Hoje, qual que é o intuito da constituição da empresa? O Entendeu? Então, primeiro assim, passo é isso, né? primeiro Saber o passo. que você quer, né? O que nós vamos abrir para associados, muitas pessoas, para a gente constituir um estatuto, assembleia geral, diretoria, conselho fiscal, ou nós vamos ter uma empresa limitada que futuramente ela pode se tornar uma empresa SA. Então, qual que é o nosso primeiro objetivo? Na verdade, eu acho que quando se começa um parque aquático, o primeiro passo é descobrir o local, não é isso, Sim, Clígia? é. Onde que será construído. E juntar os sócios para a gente poder fazer o esboço do nosso contrato social. Hoje nós temos essa empresa limitada, que a gente faz um contrato social com objeto social muito interessante, que o primeiro, às vezes, pensam que é o parque aquático, mas não é. É a nossa incorporação imobiliária de empreendimento, Entendi. porque dentro desse espaço nós vamos construir, ter diversas empresas trabalhando para poder incorporar esse empreendimento no próprio parque aquático, Então né? começa por aí, então no KNAI, né, na No, definir qual o KNAI ali logo no início, talvez muitas pessoas erram nisso, Isso, né. isso. O CNAE é o Código Nacional Sim, de Atividade Econômica, né. Então, qual que é o nosso primeiro? O nosso primeiro é a incorporação, de empreendimentos, imobiliário de empreendimentos. O segundo, o parque aquático. Nós já até conversamos outras vezes sobre essa questão de abrir muito os quinais de um contrato social, que nem sempre é interessante, porque isso gera obrigações acessórias junto ao sim. fisco e que pode trazer algum transtorno lá na frente. A gente não vai colocar a instituição financeira num parque aquático, onde que a gente vai ser fiscalizado pela CVM. Exatamente, tem muito essa questão também das pessoas às vezes abrem começam a colocar várias atividades ali, que depois os conselhos de classe começam a cobrar também, né. Começam a cobrar, então não é interessante para a gente. Então, nós vamos focar no nosso objetivo e construir o nosso contrato social a partir dali. Exatamente, eu acho que principalmente essas questões voltadas, pra hotelaria, né, constrói o Sim, parque, sim. construir o hotel do lado e tal, e já quer colocar no KNAI a questão de hotelaria e tal, então realmente isso vai restaurantes, Restaurantes. né. Então começar bem simples, esse seria o seu Sim, bem simples sim. dentro daquela atividade que você vai exercer mesmo logo no E início. hoje, com a experiência que a gente tem, o parque aquático, ele traz muitas oportunidades de negócio, não só para os sócios, mas sim para terceiros. Sim. Então não adianta a gente abranger uma atividade econômica no qual não vamos exercer. Então Uhum. vamos fazer somente aquilo que nos define. Por quê? Porque isso gerando essas obrigações, fiscalização, a gente já começa um caminho certo e lá na frente a gente não vai atropelar. Legal demais, cara. É o seguinte, falando um pouco ainda sobre as associações, né, Sim, associação e tal, eu acho que inclusive até eu acho não, tenho certeza disso, já me falaram muitas vezes que o Termas dos Laranjais, que é um dos maiores parques, né, do Brasil e tudo mais, que fica em Olímpia, ele é uma associação. Ele sim. foi criado, né, lá nos anos 90, me parece, como uma associação e continua como uma associação até hoje. Mas eu acredito que quando até mesmo os clubes sociais e tudo mais que tem associação, diretoria, conselho e tal, deve Sim. ter muita dificuldade de tomada de decisão, né, Nívia? Por causa de votação e tal, quem vota, quem Então, não vota. hoje, num contrato social de empresa limitada, onde que nós limitamos os sócios com
cada um com a sua atividade, nós já temos alguns constrangimentos, colocar todo Sim. mundo na mesa, muitas ideias diferentes. Quando a gente abre para uma associação, todos os associados, quem é que tem direito a voto, quem não tem, quem vai cuidar da administração, quem faz Uhum. parte do conselho fiscal. Sim. Então, a gente começa a definir que onde que tem muita gente mandando, ninguém manda, Uhum. né? Então, as coisas têm que ser muito bem definidas em estatutos para a gente conseguir gerir, porque a gestão de um parque aquático é muito grande, é muito complexa, né? Muita gente dando opinião e resolvendo, no final não resolve muita coisa. Exatamente. Falando um pouco então sobre enquadramento contábil, né, não sei se a palavra correta é essa, mas Sim, como você sim. enquadra a sua empresa, contabilmente logo no início, assim? Você tem jeito de ser microempresa, tem jeito de enquadra como micro presumido, Entendi, optante pelo simples, como é que é essa confusão inicial aí, entendi. para quem quer montar do zero um parque aquático? Então vamos lá, nós iniciamos com uma estruturação societária limitada, vamos dizer assim, que é o nosso primeiro passo, onde que os sócios têm entendimento na construção de um parque para fins lucrativos. Ok, limitada. Segundo, eu vejo que nessa primeira opção, isso vai depender do tamanho do terreno, a projeção financeira do que vamos gastar em obra. Hum. Ou no primeiro momento, o lucro real ele é interessante, por quê? Porque nós vamos ter muitas despesas pré-operacionais, trazendo PIS, COFINS, cumulativo, que podem ser dedutíveis pós-operação. Mas esse é o primeiro momento, a grosso modo, a gente olhando por cima, porque Sim. tudo tem que ser muito bem analisado, né? E A deixa eu só abrir gente um parênteses, porque é, para ser lucro real aí, débito e crédito que se fala, tem que ter uma equipe administrativa sim, sim, mais mais robusta, robusta, tem que isso. nota fiscal, tem que emitir nota fiscal de tudo, né. Sim, a gente não está falando, né, compra sem nota, não é isso, a gente está querendo Exatamente. porque de fato o que que a gente traz, é uma estruturação financeira, uma estruturação contábil, porque futuramente a gente precisa desses números para a gente entender qual que é a direção que o nosso empreendimento está tomando, né. Uhum. Então se a gente já começa com um lucro real, trazendo essa cumulatividade de impostos a ser dedutíveis, a gente já ganha, porque nós temos assim, um primeiro momento de 1 ano e meio de obra, Sim. né, isso rápido para a gente poder construir. Agora, pós a gente absorver esses impostos, aí sim vai ser lucro presumido. A gente não vai enquadrar no Simples, porque o Simples tem um teto de 78 milhões, que a gente sabe que é a construção que excede esses valores, Sim, né. sim. Então assim, no Uhum. Simples realmente não faz jus a esse enquadramento. E tem diferença de construção, tributação, impostos de quando está construindo, impostos quando está operando? Vocês existem essas diferenças de tributação também dentro do próprio lucro presumido que seja? Tem, nós temos, vários quesitos de impostos. Dentro do lucro presumido e tanto o lucro real, nós temos o imposto ISS junto à prefeitura, nós temos algumas notas fiscais que a gente compra fora, dentro do estado, com substituição tributária, enfim, tem uma questão fiscal muito grande a ser Uhum. analisada. A gente falando somente em quesito tributação federal, tá, que a gente no primeiro momento vamos optar pelo lucro real. Aqui, deixa eu te falar, e com relação a balanço patrimonial, falando de balanço patrimonial é uma tem que ter muita dinâmica, né, para você controlar toda essa obra, depois esse imobilizado, esse Imobilizar. recebível, isso vem É. fechando com o passar dos anos. O que que você falaria sobre balanço patrimonial? É um desafio também, já que essas são obras de grande escala e de vários itens, várias coisas que tem que se lançar nesses balanços? Hoje eu vejo que o nosso primeiro desafio é organizar o nosso administrativo financeiro. Com um bom sistema de gestão financeira, que é o primeiro passo, nós vamos ter um plano de contas, o cliente, que é muito importante, que nem todos os empresários, que eu entendo, porque eles estão preocupados com a construção do parque, a operação do parque. Mas a gente precisa de um plano de contas muito bem detalhado. Por quê? Porque lá sim que nós vamos saber o que vai ser imobilizado, o que vai ser despesa administrativa, porque a gente já começa também com uma despesa comercial, com marketing, já no início das obras. Né? Então, a gente precisa dessa estruturação para a gente poder levar para o balanço. A importância de tudo que se comprar, de toda despesa, funcionário registrado, nota fiscal de compra, tudo certinho, por quê? Porque a gente vai transcrever isso para o nosso balanço patrimonial. Porque nós vimos hoje com as consultorias, enfim, por onde a gente tem andado, que nós temos assim,
alguns valores que ficaram perdidos nesse projeto pela dinâmica da obra. Vamos comprar, mas a empresa que está com menor preço está com o CNPJ inapto, porque teve com problema, está com bloqueio, que não sei o quê. Não, vamos comprar, deposita o dinheiro, faz o Pix, Uhum. compra à vista, e a nota, e o recibo, e como que a gente vai escriturar. Então, essas coisas não podem ficar perdidas, porque lá na frente, como que a gente vai avaliar essa empresa? Como que vai ficar o balanço patrimonial dessa empresa? Tudo aquilo que está escriturado é correto? Então, a gente tem que tomar esse devido cuidado. Então, o primeiro passo é o quê? Estruturar o nosso administrativo, financeiro, com um plano de contas e dar responsabilidade de cada setor. Compra, contas a pagar, enfim. Entendi. Começa aí. Aqui, deixa eu te falar, então, mas para ter toda essa dinâmica aí, precisa de um bom sistema, né? Um bom Precisamos. ERP, na verdade. E você trabalha com várias empresas, qual um sistema que você recomendaria, que você fala, de acordo com o tamanho do negócio, se você paga o seu ERP, como é que você se posiciona aí enquanto sistema financeiro aí? Entendi. Sistema financeiro tem dois que eu gosto muito, que eu conheço bem e que ele tem nos atendido. É o Granatum, Sim, né, para uma empresa assim de menor porte, vamos dizer assim, e o OMI, que ele também ele traz até essa gestão do contas a receber para a gente, sabe? Mas também depende da atividade do negócio. Nós já tivemos assim sistemas muito robustos para poder trazer informações pequenas. Não, vamos saber o que que a gente precisa digerir para a gente fazer a escolha do sistema correto, exatamente. Isso tá? isso é muito importante, porque esses investimentos são Muito, altos, né? Muitas vezes, muito, né? muito. Às vezes a gente vai pegar um sistema que está no mercado que não atende à nossa atividade. Nós Sim, passamos por essa experiência há sim, pouco tempo, porque na exatamente. hora que nós sentamos junto com o financeiro, é um sistema que não importa as notas fiscais que foram emitidas, porque as compras são feitas em vários pontos. Então, assim, o primeiro momento é analisar a necessidade da empresa para a gente poder fazer a implantação. Porque costuma já comprar um sistema e falar assim: ó, você vai aprender a fazer isso. Mas isso não atende a nossa atividade econômica, então aí não adianta. Exatamente. E eu vejo vários sistemas, entre eles, assim, muitas empresas que eu tenho também, talvez usam o Conta Azul, outras Sim, usam o próprio TOTOS, que é um sistema mais sim, robusto, né? sim, E tem tudo isso, mas é importante a gente entender a nossa contabilidade também, né? Eu sim. vejo essa diferença. A contabilidade, o que que eu conecto com a minha contabilidade? Porque às vezes quando eu tenho os seus sistemas, que às vezes você contratar o mesmo sistema da sua contabilidade, você faz uma conexão melhor, né? Olha o que é interessante, hoje nós temos um sistema contábil e um sistema financeiro, onde que o plano de contas contábil e o financeiro é igual, Uhum, sabe. Então para poder fazer essa integração de informação, hoje a gente faz via planilha Excel. Eu peço para o meu sistema gerar essa planilha, entrego para o meu contador, ele faz a importação, verifica o débito e crédito e fecha o balancete. sim, Isso assim, diminui a mão de obra, diminui o desgaste, porque o primeiro lançamento foi feito na minha compra, no contas a pagar. Ele não tem que ser refeito na minha contabilidade. Só que aí eu preciso de um assistente contábil criterioso, né, que entendi. seja um analista contábil. Legal demais, Lívia. Estamos chegando aqui no nosso final também, mas eu queria comentar um negócio, sei que é muito rotineiro para a gente, são os nossos desafios, Ah, principalmente com os bancos, né? não são Os poucos. sistemas dos bancos, né, os internet banking, né, que muitas vezes a gente tem essa grande dificuldade de conectar, às vezes, de fazer essas conciliações. Um banco tem um aplicativo de um jeito, outro banco tem um aplicativo do outro. Isso contabilmente, financeiramente, Cliente, dificulta a nossa vida, né? hoje a linguagem operacional do banco deveria ser universal, porque a gente chega em um banco, no Sicoob, vamos dar nome aos bois aqui, Sim, chega no Sicoob, a gente sabe qual tela que a gente entra, onde que a gente aprova e tal. Só que aí nós temos conta no Santander, que já é uma operação mais complexa, que na hora que você acha que você está excluindo, você está pagando. Não é assim? passamos por isso várias vezes, né? Várias vezes. E isso assim, traz algumas dificuldades para a gente. E tem algumas coisas também que são oferecidas e que não são entregues para a gente. Sim, Hoje nós operamos com um sistema no qual a nossa conciliação ela é automatizada. Todos os pagamentos, tudo que movimenta na nossa conta, eu já recebo no meu sistema. Ok. Só que eu ainda não consigo gerar minha remessa de pagamento e enviar para o banco. uhum, Ele fala que consegue, aham, mas a gente sabe que ainda a gente não consegue fazer isso, porque a gente tem análise. Por maior que seja a automatização do sistema, tem pessoas trabalhando sim. de um lado e do outro, né? Mas enfim, só essa operação do banco que podia ser universal para a gente para facilitar. Olivia, para a gente finalizar, então, o que que você recomenda para os nossos telespectadores com relação à contabilidade?
Posso recomendar? Pode recomendar. Então tá bom. Eu recomendo hoje um bom contador, uma boa contadora, ao lado do empresário. Hoje, o empresário, ele é responsável pela geração de economia do nosso país. Não é verdade? E o contador, ele zela por esse patrimônio. Ele faz com que o empreendimento seja viável. Hoje nós não trabalhamos somente para o empresário, trabalhamos também para o fisco, trabalhamos também para o cliente final. E hoje temos um quesito muito favorável para a questão contábil, que é o planejamento tributário, que sabemos que a nossa carga tributária não é baixa, não é verdade? E que somente o contador com essa expertise consegue oferecer isso para o empresário, trabalhar dentro da sua atividade com a elisão fiscal e a gente fazer com que o negócio seja viável. Legal Então, demais. pode contratar um bom contador que você vai ser bem assessorado. Muito bom o nosso bate-papo aqui, né? É muito legal de discutir Sim, sim, esses detalhes do dia a dia, muitas vezes, que pode contribuir para muitas pessoas que estão trabalhando nesse setor, que estão iniciando principalmente os seus projetos. Então, verdade. isso é muito importante. Estamos chegando ao final. Quero só mostrar minha tela aqui, o nosso apoiador, que é o Multiclubes. Um grande abraço para o Multiclubes, que já trabalha em vários parques aí, junto com a nossa equipe, né, Sim, junto com os sim. nossos processos. Um grande abraço para o Multiclubes. E eu gostaria de destacar aqui também algumas marcas criadas por mim aí com o passar dos anos, né, não só de empresas de entretenimento, como empresas de construção, né, como o próprio Aquabit, que é um parque aquático, o Diamante Premium, que é uma multipropriedade, é um timeshare, na verdade, né, e outras marcas mais aí, juntamente com a Modulife também, que eu também sou sócio da Modulife, Construção Modular, e essas marcas desenvolvidas por mim com o passar dos anos aí. Então, recomendo a vocês ficarem ligados aqui no nosso canal, teremos muito mais conteúdos sobre o mercado do entretenimento. Fiquem ligados, siga aí o nosso Instagram e também faça aí a inscrição no nosso canal do YouTube e voltaremos aí num próximo programa trazendo mais informações sobre esse grande mercado do entretenimento no Brasil. Até o próximo.